Olá, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula da nossa quinzena, da nossa segunda quinzena de outubro. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando. Não esqueçam de assistir a videoaula para vocês conseguirem entender melhor o nosso conteúdo da semana. Então, eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, não só para cumprir a atividade, para ter uma nota, mas para que vocês possam estar aprendendo. Não é porque a gente está vivenciando uma pandemia que vocês devem deixar de aprender. Então, para isso, vocês precisam ter foco, precisam ter disciplina, para poder continuar aprendendo. Então, assistam a videoaula, façam a atividadezinha de vocês. Se tiverem alguma dúvida, nos procurem o professor Ronaldo, procurem o professor Donato, me procurem para que a gente possa solucionar suas dúvidas em ciência. Mas não deixe de aprender. O importante é que você não pare, que você continue a aprender. Lembra que a gente estudou na nossa videoaula passada sobre a característica dos cordados, dos vertebrados e sobre os peixes? Então, hoje nós vamos continuar estudando a respeito de alguns vertebrados. Sobre quem nós iremos estudar hoje? Sobre os anfíbios e sobre os répteis, as principais características deles. Qual é a habilidade que está prevista para você hoje? É a habilidade da semana passada, que é a EF7CI11, que diz o quê? Que você vai identificar as principais características morfológicas das classes dos filos dos cordatos, relacionando as adaptações aos ambientes. Quais são os filos que nós iremos estudar hoje? Anfíbios e répteis. Então vamos lá. Começando com os anfíbios. Quem são os anfíbios? Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, a cobra cega. Você pode até pensar, aquela cobra cega, ela é um nome já dizendo cobra cega, como é que ela é anfíbio? O nome diz cobra cega, porque a estruturazinha dela parece com uma cobra, mas ela não é uma cobra. Pelas características que ela apresenta, é classificada como um anfíbio. Quais são as características desses anfíbios? Existem anfíbios, como por exemplo os sapos, que passam parte da sua existência na água, quando eles são larvas. E na fase adulta, eles já passam a viver na terra. Existem espécies que possuem fecundação externa, que a fecundação ocorre fora do corpo. Lembra que a gente estudou na aula passada o que era fecundação externa e o que era fecundação interna? E já outros possuem fecundação interna. A fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. Os anfíbios, eles são subdivididos em 3 grupos: anuros, urodelos e ápodes. Qual é a diferença? Anuros são aqueles anfíbios que possuem 4 pernas e não têm cauda. Exemplo, sapos, rãs e pererecas. Eles têm 4 pernas, mas eles não possuem caudas. Quem são? Sapos, rãs e pererecas. E nós temos os urodelos. Quem são os urodelos? São aqueles anfíbios que também têm 4 pernas, mas eles têm uma cauda longa. Por exemplo, as salamandras. O que é uma salamandra? Ela é um anfíbio que parece com a lagartixa, mas ele não é uma lagartixa. E nós temos os ápodes. Quem são os anfíbios classificados como ápodes? São aqueles que não têm pernas e nem caudas, que é a cobra cega. Como é que eles podem se locomover, os anfíbios? Os anfíbios podem se locomover por meio de saltos, que é o caso dos sapos, das rãs e das pererecas. Podem se locomover caminhando, que é o caso das salamandras. E podem se locomover rastejando, que é o caso da cobra cega. Qual é o tipo de respiração dos anfíbios? Os anfíbios, por exemplo, o sapo, que apresenta um tipo de metamorfose. O sapo, ele faz fecundação externa, os ovos são depositados dentro da água, aí ele passa por um estágio de larva. A larva do sapo é chamada de girino. Essa larva tem uma cauda e ela se desenvolve na água. Como ela está dentro da água, qual é o tipo de respiração lá na água, que é a mesma dos peixes? Brânquias. Ele respira lá dentro da água por brânquias. Mas quando ele vai para a fase adulta, ele perde a cauda e passa a ir para a terra. Lá na terra, ele tem respiração de 2 tipos. Ela pode ser pulmonar, pelos pulmões, ou cutânea. Respiração cutânea é a respiração pela pele. Por isso que a pele dos sapos é uma pele úmida, porque facilita essas trocas com o ambiente. Então, os anfíbios, eles podem ter respiração pulmonar e cutânea, aqueles que têm vida terrestre, e os sapos, quando têm vida larval lá na água, eles respiram por brânquias, mas os anfíbios que têm vida terrestre, eles respiram por meio de pulmões e por respiração cutânea. Esse é o tipo de respiração dos anfíbios.
E sobre os répteis. Os répteis, quem são eles? Jacarés, lagartos, lagartixas, tartarugas, jabutis e as serpentes, que são conhecidas como ofídeos. Qual é o tipo de respiração dos répteis? A respiração dos répteis ela é pulmonar, já não tem mais nada a ver com a respiração lá dos anfíbios. Quais são os tipos de répteis? Quais são as classificações deles? Eles podem ser classificados em crocodilianos, escamados e quelônios. Quem são os crocodilianos? Os crocodilianos são aqueles que têm placas córneas, placas grossas, placas córneas e 4 membros. Quem são eles? Crocodilos e jacarés. Quem são os escamados? Os escamados são aqueles que a cobertura do corpo é por meio de escamas ou placas córneas. Quem são eles? As serpentes ou ofídeos e os lacertídeos, que são os lagartos, as lagartixas. E nós temos os quelônios. Quem são os quelônios? Os quelônios são aqueles que têm o corpo coberto por carapaça. Exemplo, tartaruga, jabutis e os cágados. Qual é o tipo de fertilização que ocorre com os répteis? A fertilização ela é interna, dentro do corpo da fêmea, e o desenvolvimento do embrião é por meio de ovos. Eles não possuem fase larval, como lá no caso do sapo dos anfíbios. Quais são algumas adaptações diferentes dos répteis, que é novidade, que não acontecia nos peixes e nem nos anfíbios? Os répteis, eles possuem um ovo amniótico. O ovo deles, onde o embrião se desenvolve, é um ovo amniótico. Qual é a vantagem desse ovo amniótico? É que ele tem uma reserva de material nutritivo que nutre o embrião que está lá dentro do ovo. Outra vantagem desse ovo amniótico, que a casca do ovo, ela é de carbonato de cálcio, que é uma casca resistente. Qual é a função dessa casca? Ela impede que o embrião desseque, se resseque, perca água, desidrate e morra, como também ela permite a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Então é uma adaptação dos répteis já à vida terrestre e uma adaptação já também dos filos. A cada filo que vai aparecendo uma modificação diferente que faça com que a adaptação dele à vida terrestre fique mais fácil. Então, a gente estudou hoje algumas características de quem? Dos anfíbios e dos répteis. Eu espero que você tenha aprendido essas características, tenha diferenciado algumas características dos anfíbios, quais são as classes deles e quais são as classes dos répteis. Então, agora, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a sua atividade, responder a sua atividade, mandar ou pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, nos procure, ou a mim, ou ao professor Donato, ou ao professor Ronaldo, mas não fique com a sua dúvida, ok? Na próxima aula a gente se vê, nós nos veremos, né? Com mais uma videoaula e vamos aprender mais a respeito de filo dos cordados, que é quem tá faltando, que são as aves e os mamíferos. Então eu te vejo na videoaula de novembro pra gente conhecer as características das aves e conhecermos as características dos mamíferos. Então tenham um excelente dia e beijos de luz para vocês.